O Senhor esteja convosco, irmãos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Quando o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhes depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulos, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos nestes livros, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, diletos ouvintes e internautas, vocês desculpam um pouco o microfone alto, porque nós estamos com um problema na rádio, mas a gente vai consertar isso em breve. Hoje a igreja celebra o segundo domingo da Páscoa, também chamado Domingo da Divina Misericórdia. Essa devoção, este amor à Divina Misericórdia, que adveio até nós em razão das aparições de Nosso Senhor a Santa Faustina, na Polônia, no século passado, trouxe à igreja uma riqueza sobre o coração sagrado de Jesus. Porque Jesus mostra a Santa Faustina, como mostrara a Santa Maria Madalena de Alacoque, na França, no século XVII, que o seu coração é um abismo de misericórdia. E durante a novena que Jesus propõe a Santa Faustina, cada dia é dedicado a uma situação pela qual nós rezamos, para que encontre neste abismo misericordioso o sentido para a sua existência, inclusive as almas do purgatório. A misericórdia de Deus triunfa do juízo. A misericórdia de Deus é este movimento do coração de Cristo,
em favor dos pecadores, para que, tomando consciência das misérias que praticam, possam abrir-se ao único sentido da vida, que é a salvação em Deus através de Cristo. O que é este mundo, senão uma palha que é tocada pelo vento, uma poeira que vai, a água que passa debaixo da ponte? O mundo passa, só Deus permanece. E nós, como criaturas especiais da parte de Deus, não passaremos. Tudo mais passa, mas o ser humano, por ser imagem e semelhança de Deus, permanece. Ou no abismo da misericórdia do coração de Deus, que é o puro amor, que é a pura luz, que é o puro louvor e a alegria e a felicidade eternas, ou na escuridão tremenda, dantesca, horrenda da condenação eterna. Para o homem existe dois caminhos: o caminho da luz, que é o caminho da misericórdia, que conduz ao céu, ou o caminho das trevas, que é o caminho da justiça de Deus, para aqueles que na ignorância, no seu orgulho supino, não quiseram adentrar os seus pés nos pórticos da misericórdia. Este domingo nos convida a aprimorar em nós o dom da fé. A fé é fundamental na nossa vida. A fé, meus irmãos, é a grande riqueza do coração humano. Um coração sem fé é um coração estonteado, que vaga nos trieiros dos prazeres, dos apegos, das satisfações deste mundo. Mas o coração que tem fé, meus irmãos, tem apenas um caminho: segue a Jesus. Segue o Cristo, que nos promete que é crendo nele que nós vamos ter a vida eterna. Quão triste é o coração descrente, o coração que não aceita a fé. A gente lê essas coisas aí da história, esses movimentos filosóficos que tentam a todo custo escamotear Deus da vida das pessoas. O mundo está cheio disso. O iluminismo, o racionalismo, o marxismo, o positivismo e tantas linhas filosóficas que o diabo tem usado ao longo dos tempos para extrair do coração da pessoa humana o diamante da fé, colocando no lugar o abismo da tristeza, da desolação e da crise. Que triste uma pessoa que chega ao final da vida e não tem a quem clamar, não consegue morrer direito, fica delatando para morrer, porque tudo se resume na matéria. Não crê mais nada. Aí alguns agora estão pagando a morte assistida. Na Holanda já é comum isso há muito tempo. Ateus, não acreditam em nada. Quando chega o cansaço da alta idade, paga com a morte assistida. Interna-se numa clínica para que os médicos possam fazer os procedimentos de eutanásia, da morte sem dor, porque a pessoa que não tem fé não aceita os desafios,
não aceita carregar a cruz, não entende o sofrimento. A fé, meus irmãos, é um serviço à nossa alma. A fé não é uma alienação, como dizia o pai do marxismo, Karl Marx, e tantos outros ateus, como Durkheim. A fé não é uma alienação. A fé não é uma fuga, como muita gente diz. Esses cristãos que ficam lutando por missa, por culto, pedindo para as igrejas ficarem abertas, eles são verdadeiros ignorantes. A religião é o ópio do povo. Isso é uma bobagem. Deus é aqui, Deus sou eu, Deus é a realidade que nós temos condição de conhecer e trazer para dentro de nós. Religião é fuga, é bobagem. Quantas vezes a gente escuta isso? Que tristeza o coração que não tem fé. A fé é um serviço de alento, de fortaleza, de prática do bem. A fé, meus irmãos, é uma forma gnisiológica, é uma forma de conhecimento em que você é capaz de atingir conceitos, realidades para além deste mundo, porque a fé nos projeta para uma realidade do indizível, do inefável. A fé é algo extraordinário, é um carisma, é um dom do Espírito, é uma verdade. A fé é uma virtude teologal, capilar, juntamente com a esperança e a caridade. Quão bela é a fé! Quão hermoso é um coração crente, um coração que tem Deus. Os ignorantes, os pagãos que lutam contra a ideia de Deus, eles não têm uma alegria transcendente, porque não crê. A vida que resume somente na matéria e na história, e para isso eles materializam até a história, é uma fé, é uma vida morta. Mas a fé transcende, a fé nos projeta, a fé nos dá esta intuição da misericórdia abissal do coração de Deus em Cristo. Por isso a fé também é uma forma de conhecimento. Ela deve ser enquadrada dentro da teoria do conhecimento, porque a fé é um modo de conhecer aquilo que não se vê. Que tristeza o coração de Tomé, um apóstolo materialista, que ao escutar as mulheres piedosas dizerem: nós vimos o Senhor, nós escutamos a sua voz, nós contemplamos a sua luz, Ele está vivo. Eu não creio. Somente se houver a marca dos pregos, dos cravos, o lado aberto, e eu colocar a mão naquela sulapa do coração de Cristo, aberta pela lança maldosa do soldado. 8 dias depois, o Senhor aparece. Veja, Tomé, minhas mãos. Olha aqui, olha meus pés, olha o meu lado, toca. E ele é desmontado do seu ateísmo, da sua materialização das coisas, e diante dos fatos não existem argumentos, é um princípio jurídico universal. Meu Senhor e meu Deus. Não tinha outro caminho para Tomé, a não ser a submissão e o clamor: meu Senhor e meu Deus.
E nós acrescentamos: eu creio, mas aumenta a minha fé. A fé é isso, meus irmãos. É esta realidade que dá sentido à nossa vida. E nós, como cristãos, somos felizes porque nós cremos. Quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê? Daqui a algum tempo vai morrer Jorge Soros, que é um dos homens mais ricos do mundo, proponente da nova ordem mundial, que juntamente com Bill Gates, que também vai morrer, e outros arquibilionários, abortistas que querem reduzir a humanidade de 7 bilhões e 200 milhões a 5 bilhões. É a nova ordem. Precisa encolher a humanidade. Nós precisamos adorar a ecologia. O ser humano precisa ser reconfigurado. A religião precisa ser deixada de lado. Pobres não vão vencer com todo o patrimônio que existe. Muitos aqui vão escutar no noticiário: morre Jorge Soros, morre o fundador da Microsoft, morre o arquibilionário tal, morre. Lembra da passagem de Lázaro, o pobre, e o rico Epulão? Quando Jesus fala: morreu o pobre e morreu o rico. Quando nasceram, foram iguais. Quando morreram, se tornaram iguais. Não no destino. Porque o pobre foi a luz, o rico às trevas. A tristeza do inferno é que quem está no inferno vê o céu. Isso é que é a tristeza. É a justiça de Deus. Quem está no céu não vê o inferno. Você não tem tempo, as almas no céu não tem tempo de ver feiura, de ver tristeza, escuridão. É a luz extasiante de Deus eternamente. Por isso que nas garras do demônio no inferno, onde só existe a ira, a justiça de Deus impera eternamente. Triste realidade. O inferno, o lugar dos descrentes, dos que renunciaram a Deus, que preferiram as trevas à luz, que preferiram casar os seus corações com as coisas transitórias da vida. Quantas pessoas ricas que morrem na luz, porque entenderam a lógica da fé, primeira leitura de hoje, não amarraram seu coração nas suas riquezas, mas usaram da riqueza para dar emprego, para ajudar o pobre, para ajudar a igreja, as obras de caridade. Por isso morreram na luz. Quantos pobres também que abdicam da luz de Deus por causa da revolta, do ódio, que muitas ideologias colocam no coração dos pobres. Quão pobre se torna um coração de uma pessoa pobre que se torna instrumento de ideologias? Não funciona. Quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê? Crê no quê? Que Jesus é o Filho de Deus. Porque Cristo é o que veio pela água e pelo sangue. A água aqui que recorda para nós o dilúvio, a água suja do dilúvio, que mergulhou na escuridão os devotos do pecado, os que estavam com seus corações
atrelados às realidades passageiras deste mundo. Se no dilúvio aquela água turva afogou os ignorantes, os orgulhosos, a água que escorre do lado aberto de Cristo é a água que lava, que purifica, que redime, que transforma nossa sede de imortalidade em saciamento de salvação. Hoje é um dia bonito para nós pensarmos na fé. Vamos pensar em nós, a nossa fé. Nós não somos melhores do que ninguém, mas somos diferentes, porque nós cremos, nós vivemos a fé cristã. Não é uma fé obscura, não é uma fé esotérica, não é uma fé logosófica, não é uma fé holística, mas é a fé no Filho de Deus que se imolou por nós. A nossa fé cristã é uma fé, meus irmãos, que para ser vivida é preciso que nós estejamos calçados com as sandálias da humildade de Cristo. A fé cristã é exigente, não é controle da mente, não é satisfação psicológica, não é conformidade interior, não é você se tornar um rebanho que é guiado. Não, a fé cristã nos torna ovelhas obedientes a Cristo. Por isso que os cristãos são sempre perseguidos, porque os cristãos não aceitam ser dominados, ser lacrados. Os cristãos, ao longo desses 2000 anos, não admitem o controle. Por isso que a gente fica sempre com a orelha em pé, com cartão de crédito, com celular, com senhas. A gente fica sempre com a orelha em pé. Eu não posso ser controlado. Que de todos os jeitos o sistema quer nos controlar. Quer indicar para nós, você tem que comprar esse produto, você tem que obedecer a esta norma. Essa é a ideia que você tem que carregar. Esse é o comportamento de ódio que você precisa ter. O sistema coloca isso. Como diz o povo, o sistema é bruto. Mas esse sistema não nos leva. Porque nós encontramos a pedra angular, a pedra rejeitada pelos construtores, que se tornou a pedra mor, que lá no píncaro do prédio faz o travamento e dá sustentação ao edifício. Cristo é a pedra angular que dá sustentação à obra da criação de Deus. Quem o tem, tem tudo. Quem não tem, não tem nada. Nós somos cristãos. E mais do que tomar posse e consciência da misericórdia de Deus que nos salva, e da necessidade que nós temos de pedir perdão, de confessar os nossos pecados, o amor de Deus vai despojando o nosso coração para que sejamos pessoas da partilha, como nós escutamos na primeira leitura, os primeiros cristãos que partilhavam os seus bens, que ajudavam uns aos outros. A fraternidade cristã é uma partilha amorosa que vem do ágape de Deus. O cristão não é um filantropo,
um filantropo apenas. O cristão tem um amor maior, é o ágape. Por isso que nós derramamos o sangue do nosso coração pelo próximo. Vocês pais, que faz tudo para os seus filhos, que coisa bonita. Filhos que fazem tudo para os seus pais. Eu ligava para uma amiga minha ontem, muito mal, com a peste, se tratando em casa. Ela é dona de uma clínica. Aí quando eu liguei para ela, quem atendeu foi a filha, toda paramentada. Quem é você? A fulana. Ah, você está cuidando da sua mãe. É claro, eu larguei tudo, deixei minhas crianças com meu marido e minha sogra, larguei o serviço para cuidar da minha mãe, porque mãe é mãe. É isso mesmo. Cristão é assim, cuida. Às vezes é comum a gente visitar casalzinho de idoso, sozinhos. Os filhos ajeita, paga uma funcionária, como uma mãe idosa me dizia há pouco tempo: meus filhos dão todo o conforto para mim e para o meu marido, mas nada supre a presença deles. Eu gosto de abraçar meus filhos, dizia a mãe, que tem filho por quanto é canto do mundo, Estados Unidos, não sei mais aonde, trabalhando, ganhando dinheiro. Não é fácil. O cristão abre o coração, porque a misericórdia que nós recebemos, ela precisa ser escoada ao coração de tantos. Que a Virgem Maria, Mãe da Divina Misericórdia, a Imaculada Conceição, nos ajude a amar e a viver a misericórdia divina em nós. Amém.